Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos dar continuidade ao livro A Viuvinha, do José de Alencar, tá? Eu já adianto, se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Então vamos ler agora o capítulo 12 do livro da Viuvinha, do José de Alencar. A razão por que o moço, saindo da rua direita, dera uma grande volta para recolher-se não fora unicamente o desejo de acompanhar Henrique. Havia outro motivo mais sério. Ele ocultava a sua morada a todos, o que aliás lhe era fácil, porque depois de 2 anos que estava no Rio de Janeiro, não tinha amigos e bem poucos eram seus conhecidos. Havia muito de inglês em seu trato. Quando fazia alguma transação ou discutia um negócio, era de extrema polidez. Concluíra a operação, cortejava o negociante e não o conhecia mais. O homem tornava-se para ele uma obrigação, um título, uma letra de câmbio. De todas as pessoas que diretamente encontrava na praça, Henrique era o único com quem entretinha relações, e essas mesmas não passavam de simples cortesia. Entretanto, em seu aposento, Carlos fechou a porta de novo e, sentando-se em um tamborete que havia perto da cadeira, estendeu a fronte nas mãos como um gesto de desespero. O aposento era de uma pobreza e nudez que pouco distava da miséria. Entre os 4 paredes que compreendiam o espaço de uma praça, esclarecido por uma janela estreita, via-se uma cama de lona pobremente vestida e uma mala de viagem, a carteira e o tamborete. Nos umbrais da porta, 2 ganchos que serviam de cabide, na janela cuja soleira fazia as vezes de lavatório. Estavam o jarro e a bacia de louça branca, uma bilha d'água e um castiçal com uma vela e uma caixa de fósforos. Sobre a carteira, papéis e livros de escrituração mercantil. Era toda a mobília. Quando, passado um instante, o moço ergueu a cabeça. Tinha o rosto banhado de lágrimas. Era um crime, murmurou ele, mas era um grande alívio. Coragem! Enxugou as lágrimas e, recobrando a calma, abriu a carteira e dispôs-se a trabalhar. Tirou do bolso um maço de títulos e bilhetes no valor de muitos contos de réis, contou-os e escondeu tudo em uma gaveta de segredo. Depois, tomou nos seus livros notas de transações efetuadas naquele dia. Foi um dia feliz. Tinha realizado um lucro líquido de 6 mil contos de réis. Não havia enganado. Os algarismos ali estavam para demonstrá-lo. Os valores que guardava era a prova. Mas essa pobreza, essa miséria que o rodeava e que revela uma existência penosa, falta de todos os cômodos, sujeita a duras necessidades? Seria um avarento? Era um homem arrependido que cumpria a penitência do trabalho, depois de ter gasto o seu tempo e os seus haveres em loucuras e desvarios. Era um filho da riqueza, que, tendo esbanjado a sua fortuna, comprava com sacrifício o seu bem-estar, o direito de poder realizar uma promessa sagrada. Se era avareza, pois, era a avareza sublime da honra e da probidade. Era a abnegação nobre do presente para remir a culpa do passado. Haverá moralista ainda o mais severo, que condene semelhante avareza? Haverá homem de coração que não admire essa punição imposta pela consciência ao corpo rebelde e aos instintos materiais que arrastavam ao vício? Terminadas as suas notas, esse homem, que acabava de guardar uma soma avultada, que naquele mesmo dia tinha ganho 6 mil contos de réis líquidos, abriu uma gaveta, tirou 4 moedas de cobre, meteu-as no bolso do colete e dispôs-se a sair. Aquelas 4 moedas de cobre eram o segredo da expiação corajosa, da miséria voluntária, a que se condenara um moço que sentia a sede do gozo e tinha o alcance da mão com que satisfez por um mês
talvez por um ano, todos os caprichos de sua imaginação. Aquelas 4 moedas de cobre era o preço de seu jantar. Era uma taxa fixa e invariável de sua segunda refeição diária. Era uma esmola que sua razão ativara ao corpo para a satisfação das necessidades indeclinável da alimentação. Os ricos e mesmo os abandonados vão admirar-se, por certo, de que um homem pudesse jantar no Rio de Janeiro naquele tempo com 160, ainda quando este homem fosse um escravo ou um mendigo. Mas eles ignoravam, talvez como a senhora, minha prima, a existência dessas tascas negras que se encontram em algumas ruas da cidade, e principalmente nos bairros da Prainha da Misericórdia. Nojenta criatura dos hotéis e das antigas estalagens, essas locandas descobriram o meio de preparar e vender comida pelo preço ínfimo que pode pagar a classe baixa. Quando Carlos chegou ao Rio de Janeiro, uma dessas de que primeiro tratou de informar-se foi o modo de substituir o mais barato possível. Perguntou ao preto de ganho que conduzira os seus trastes quanto pagava para o jantar. O preto dispunha de 80. O moço decidiu que não excederia do dobro. Era mais do que permitia a diferença do homem livre ao escravo. Talvez achem a coragem desse moço inverossímil, minha prima. É possível compreender-se e admirar-se o valor do soldado. Mas esse heroísmo inglório, esse martírio obscuro, parece exercer as forças do homem. Mas eu não escrevo um romance, conto-lhe uma história. A verdade dispensa a verossemelhança. Acompanhamos Carlos, que desce a escada íngreme do sobrado e ganha em sua busca de tasca onde costuma jantar. Passando diante de uma porta, um mendigo cego dirigiu-lhe essa cantilena fanhosa que se ouve à noite no saguão da vizinhança dos teatros. O moço examinou o mendigo e, reconhecendo que era realmente cego e incapaz de trabalhar, tirou do bolso uma das moedas de cobre e entregou em uma venda para trocá-la. Entrou em uma venda para trocá-la. O caixeiro da taverna sorriu-se com desdém deste homem que trocava uma moeda de 40 e atirou-lhe com arrogância o troco sobre o balcão. O pobre, reconhecendo que a esmola era de um vintém, guardou em sua ladainha e de agradecimentos para uma caridade mais generosa. Entretanto, o caixeiro ignorava que aquela mão que agora trocava uma moeda de cobre para dar-lhe uma esmola, já tirara loucamente pela janela montões de ouro e de bilhetes de tesouro. O pobre não sabia que essa ridícula quantia que recebia era uma parte do jantar daquele que o dava, e que nesse dia talvez o mendigo tivesse melhor refeição do que o homem a quem pedira a esmola. O moço recebeu a afronta do caixeiro e a ingratidão do pobre com resignação evangélica e continuou seu caminho. Seguiu por alguns desses becos escuros da Rua da Misericórdia. Se dirigem para as bandas do mar, cantando um dedalo das ruelas e travessas. No meio desse beco via-se uma casa com uma janela muito larga e uma porta muito estreita. A vidraça inferior estava pintada de uma cor que outrora fora branca e que se tornara acafelada. A vidraça superior servia de tabuleta. Liam-se em grossas letras, por baixo de um borrão de tinta informe e com pretensões a representar uma ave, essas palavras: algornizé. O moço lançou o olhar à direita e à esquerda sobre os passantes, e vendo que ninguém se ocupava com ele, entrou furtivamente na tasca.
Assim terminamos a leitura do capítulo 12, tá? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você saiba quando eu postar um novo capítulo.